extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração mais a fundo sobre um tema que, olha, mexe com o bolso e os planos de muita gente aqui no Brasil, né? É a variação de preços de imóveis comprados na planta. A gente tem aqui umas notas de material de estudo para guiar a nossa conversa e a ideia é entender por que esses preços mudam tanto durante a construção e, claro, o que quem compra pode fazer a respeito, né? Para dar o pontapé inicial, tem um dado que chama atenção. Um estudo do Zap Imóveis falando que um AP na planta pode valorizar até 40% até entregarem as chaves. Parece muito bom, né? Mas é sempre assim? Essa valorização é certa? Como é que esses preços se formam, afinal? Pois é, essa expectativa de valorização existe. Mas é importante entender como funciona, né? Geralmente os preços sobem sim, e tem dois motivos principais para isso. Primeiro, o custo dos insumos da construção civil. A gente está falando de material, mão de obra, equipamento, e isso flutua bastante. E o segundo é a própria valorização do terreno onde o prédio está subindo. Isso é bem comum no nosso mercado. Certo, a questão dos custos, então, é central. Mas o que exatamente faz esses custos variarem tanto? É só a inflação que a gente vê por aí? Olha, a inflação pega, claro. Mas não é só ela, não. Às vezes falta um material específico no mercado, sabe? Ou falta gente qualificada para trabalhar em alguma etapa da obra. Ou então, de repente, tem muita obra começando ao mesmo tempo e a demanda por tudo isso sobe muito. E tem também os custos da própria construtora, né? Ganhos de produtividade podem baixar um pouco, mas imprevistos na obra podem aumentar. Entendi. Então, temos os custos subindo, ok. Mas imagino que não seja só isso, né? Que outros fatores entram nessa conta do preço final. Ah, sim, vários outros. A concorrência, por exemplo. Se tem muita construtora disputando cliente na mesma área, isso pode afetar os preços, para mais ou para menos. A localização é fundamental. Uma área que está crescendo, com mais infraestrutura, tende a ter imóveis mais caros e com maior potencial, né? Sim, claro. E tem um ponto interessante. O prazo de entrega. Obras mais longas, às vezes já começam um pouquinho mais caras. É como se a construtora embutisse uma margem ali para se proteger de possíveis aumentos de custo lá na frente, entende? Faz sentido essa proteção. Mas isso leva a uma pergunta que eu acho que muita gente se faz. Apesar dessa tendência de alta, o preço pode cair? Existe essa chance? Pode sim. Não é o mais comum, tá? Mas acontece. Se o mercado dá uma esfriada, sabe? Muita oferta de imóvel e pouca gente querendo comprar. Aí, a lei da oferta e demanda pode puxar o preço para baixo. Entendo. Ou, simplesmente, a construtora pode decidir fazer uma promoção, dar um desconto mais agressivo para vender mais rápido o que ainda tem lá. Então, aquela valorização de 40% que você falou é um potencial, não é uma garantia escrita na pedra. Entendi perfeitamente. E a lei? Como é que a legislação brasileira lida com isso? Quem compra tem alguma proteção contra essas variações muito grandes? Tem sim. A lei principal para isso é a Lei 4.591, de 1964. Ela regula as incorporações imobiliárias, que é justamente esse processo de construir para vender na planta. Essa lei diz que os contratos precisam prever a correção dos valores. E o índice mais usado para isso é o INCC. INCC, Índice Nacional de Custos da Construção, né? Exatamente, calculado todo mês pelo IBGE. Ele tenta refletir justamente a variação dos custos da construção civil. E a lei também exige que os contratos sejam bem claros, né? O preço, as condições de pagamento e como esse reajuste pelo INCC vai ser aplicado. Tudo tem que estar lá bem explicado. Ok, então a lei usa o INCC para tentar dar uma previsibilidade, vamos dizer. Mas, na prática, no dia a dia, o que a pessoa que está pensando em comprar na planta pode fazer para se proteger melhor? Para tomar a decisão mais segura? Olha, tem alguns passos que são cruciais. Primeiro, pesquisar muito. Comparar preço, condição, ver o histórico das construtoras na região que interessa. Não dá para ter preguiça nessa hora. Pesquisa é fundamental. Segundo, tentar negociar. O INCC geralmente não se negocia, mas outros custos, condições de pagamento, às vezes têm uma margem ali. Entender como o preço é formado ajuda. Terceiro, como a gente já falou,
o contrato. Ler com muita atenção cada cláusula, preço, prazo, multa e principalmente como o INCC vai ser aplicado. Tem que estar tudo muito claro. E tem mais alguma coisa importante nesse processo? Ah, tem sim. Um documento que eu considero essencial, o memorial descritivo do imóvel. Memorial descritivo. O que é isso exatamente? É tipo a carteira de identidade do imóvel que você está comprando. Ele detalha tudo, material que vai ser usado, marca, metragem certinha, tipo de acabamento, tudo mesmo. Pedir e analisar esse memorial é a garantia de que você vai receber o que foi prometido no papel. É importantíssimo. Nossa, muito importante mesmo. E claro, se a variação do preço ficar muito pesada, muito fora do esperado, a pessoa pode pensar em rescindir o contrato. Mas aí, olha, é fundamental buscar um advogado antes, para entender direitinho os direitos e deveres. Perfeito. Então, resumindo um pouco nossa conversa, comprar na planta pode ser um bom negócio, sim. Tem esse potencial de valorização ligado aos custos da obra, à valorização do lugar. Mas não é garantido, né? O preço pode variar por causa da concorrência, da localização, do prazo. A lei tenta organizar com o INCC, mas a principal ferramenta para quem compra é a informação. Pesquisar muito, negociar o que der, ter um contrato bem amarrado e, especialmente, ficar de olho no memorial descritivo. Exatamente. E fica talvez uma reflexão final, né? Como é que usar todo esse conhecimento sobre a dinâmica de preços, mas usar isso antes mesmo de bater o martelo no imóvel? Perceber que entender isso pode influenciar não só a negociação do preço final, mas a escolha da construtora, do projeto em si. Isso pode ser o que faz a diferença para que a compra na planta seja um investimento realmente sólido, bem-sucedido desde o começo. Pensar nisso estrategicamente, sabe? Pode mudar o jogo.